Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 9 da Revista dos Jovens. A santidade é a marca do crente. Temos um trimestre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. O texto principal da nossa lição ele diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Então a gente já pode perceber aqui essa informação de que Pedro nos traz. Ele traz ali textos do Antigo Testamento que se referia a Israel e agora atribui esses aspectos, essas prerrogativas à Igreja do Senhor. Então hoje nós somos povo de Deus, e para isso precisamos ser santos. E é a marca do crente, como veremos aqui durante toda a lição. Então, o crente hoje ele é propriedade peculiar de Deus. É o povo adquirido, a nação santa. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui representando o reino de Deus na terra. E carecemos de estar à altura, fazendo a obra de Deus de forma digna e cumprindo a nossa vocação como povo de Deus. Israel tinha essa prerrogativa. Hoje ela foi transferida à igreja. Então, precisamos ser santos. Resumo da lição: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Glórias a Deus. Então, a gente vai ver que no Antigo Testamento, Israel tinha essa marca de santidade. É claro que Deus não esqueceu Israel. Israel ainda está no calendário de Deus, nas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto eles rejeitaram, a Bíblia diz que eles foram cortados, o ramo original, e nós, zambujeiro, que não servia para muita coisa, não dava fruto, fomos enxertados, louvado seja o nome do Senhor, em Jesus. Enquanto participamos dessa dispensação, nós é que temos que dar fruto, nós é que temos que ter essa insígnia da santidade em nossas vidas como povo de Deus. E Deus se voltará a Israel novamente, no final da grande tribulação. A tribulação é para tratar o mundo, o juízo de Deus para o mundo, também para tratar Israel, para que eles, após todo o processo que eles vão passar, eles reconheçam que Jesus é o Messias, olhar para o transpassado e vir sobre eles o espírito de súplicas. Isso acontecerá no final da grande tribulação, quando então o Senhor salvará os remanescentes de Israel. Os objetivos da nossa lição é mostrar que a santidade é a marca do crente no Antigo Testamento. Saber que a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento e apontar a superioridade do culto oferecido pelo crente do Novo Testamento e o culto racional. Então todos aqueles que morreram na Antiga Aliança, na esperança do Messias, morreram olhando para uma promessa futura, para uma pátria que não era aquela que eles estavam almejando na terra, mas uma pátria melhor, louvado seja o nome do Senhor. Esses também tiveram que ser santos, tiveram que viver uma vida com essa marca. Por isso que o comentarista diz aqui que mostrar que a santidade é a marca do crente do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que ninguém foi salvo pela lei, todos foram salvos pela morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o comentarista da lição ele traz como orientação pedagógica a figura do tabernáculo. Nós vamos falar sobre ele durante a lição, que simboliza ali a Cristo. A gente simboliza ali todo o altar que recebia o holocausto, que recebia os cordeiros, então aquele sangue que era aspergido depois santificando todas as outras partes do tabernáculo, também a pia, o candelabro, os pães da proposição e a presença de Deus, atravessando ali o véu, atravessando para o Santo dos Santos. Tudo isso tem uma simbologia, pois em Hebreus diz que eram sombras das coisas futuras, cumpridas agora em Cristo Jesus. A leitura bíblica se encontra em Êxodo 19, 5 e 6, Romanos 12, 1 e 2 e 1 Pedro 2, 9 e 10. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz, guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Pedro 2. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê que no Antigo Testamento, essas prerrogativas, eram para Israel, como a gente viu aqui em Êxodo, que eles seriam a propriedade peculiar de Deus, reino sacerdotal, povo santo. E hoje, quem está nessa posição é a Igreja do Senhor, como o próprio apóstolo Pedro diz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E ele explica, vós que antes não era povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela misericórdia do Senhor, nós fomos colocados nesta posição. Então, precisamos corresponder essa tão digna e nobre posição de ser povo de Deus, de ser geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Glórias a Deus. Interessante que esse termo, geração eleita, talvez Israel era eleito, porém nem todos se salvaram. Muitos se perderam. Então, a condição de ser geração eleita é de estar como geração eleita. Não é algo que me garante salvação, não é aquela história de eu fui escolhido uma vez salvo para sempre. Não. Eu tenho que estar nessa posição para poder alcançar a misericórdia. A introdução diz o seguinte: a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa. Então, no Antigo Testamento, era a nação santa, mas havia ali uma prática para que eles cobrissem os seus pecados, expiassem os seus pecados. É claro que ali apontava o sacrifício perfeito, que seria Jesus. Então eles tinham que executar toda aquela prática, todos os ritos, para poderem representar ele como santo, ser propício diante do Senhor e oferecer o culto, o serviço ao Senhor. Hoje nós somos santos porque Jesus morreu por nós. No Novo Testamento, então, nós temos o sacrifício perfeito. Glórias a Deus. E por isso precisamos manter-nos santos, ou seja, apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, aquele animal que era antes sem mácula e substituía ali o pecado do povo, expiava o pecado do povo. Hoje nós já temos um sacrifício perfeito por Jesus, que foi oferecido uma única vez. Mas nossos corpos, como membro de Cristo agora, nós devemos também andarmos em santidade. Isso é apresentar o corpo como sacrifício vivo. Glórias a Deus. Algo perfeito, algo que agrade ao Senhor. E como é sacrifício vivo, não cabe mais o sacrifício cruento, como havia no Antigo Testamento. Primeiro tópico, a santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Primeiro subtópico, propriedade de Deus. Então, em Êxodo, nós já lemos isso, que Israel era a propriedade peculiar de Deus. O livro de Levítico apresenta dois temas importantes que se sobressaem: a expiação, procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado, à restauração da comunhão com Deus, e a santidade. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, esse livro foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador e para mostrar o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Então, para que o povo se apresentasse diante de Deus, eles tinham que expiar seu pecado, tinham que oferecer aqueles animais que serviam para levar a culpa deles. Como diz aqui, expiavam, removiam o pecado e restaurava a comunhão. Então alguém inocente, um animal inocente, ia morrer por causa das suas falhas, dos seus pecados.
Porém, após esse sacrifício, então eles poderiam comparecer diante de Deus com a comunhão restaurada e oferecer seus sacrifícios de louvor e sua gratidão. Havia esses dois aspectos para que o povo, como propriedade de Deus, se mantesse santo. Havia a expiação e havia depois o viver em santidade. Claro que Deus não queria que eles ficassem pecando e matando animal, ou seja, fazendo algo de forma automática. É igual alguém hoje na nova aliança que sabe que está errado, peca, pede perdão e amanhã comete a mesma coisa. Não era isso que Deus queria. Queria que a pessoa se arrependesse do seu pecado e entendesse que alguém inocente estava morrendo por causa dele e não ficasse usando aquilo como algo automático. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a gente sabe que, como propriedade peculiar de Deus, eles tinham que estar representando a Deus na terra, sendo o povo que ia anunciar, ia guardar e ia anunciar a palavra de Deus. Interessante que quando o povo comete ali o pecado da idolatria, adorando o bezerro de ouro, Deus diz a Moisés: Moisés, o teu povo, como se Deus dizendo, esse povo obstinado, esse povo que a todo tempo se volta para a idolatria, não é meu, é seu, Moisés, é seu povo. Mas se o povo vivesse em santidade, cumprisse a vontade de Deus, eles seriam propriedade peculiar de Deus. É claro que ali, no momento que Deus queria demonstrar toda a sua ira, todo o seu desapontamento com aquele povo, que Deus atravessara há pouco tempo o Mar Vermelho com os pés enxutos e agora estava adorando um bezerro de ouro. O Senhor estabeleceu uma aliança com os hebreus, e essa aliança exigia santidade e compromisso, a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento de Deus. Os israelitas são advertidos várias vezes para não adotar as práticas dos demais povos. Eles deveriam ter a marca de Deus e a santificação, ou seja, eles não podiam imitar os outros. Tudo isso nos traz aplicações práticas para hoje. Também nós não podemos imitar o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pelo contrário, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue. Então, quando nós estamos tão parecidos com o mundo, que o mundo quer nos abraçar, a gente tem que vigiar. Então, não era para que o povo de Israel se misturasse, nem adotasse as práticas dos povos que os cercavam. Pelo contrário, eles tinham que ser o povo santo, para que os outros povos pudessem ter conhecimento de Deus. Eles tinham uma função, uma responsabilidade. Então, ser propriedade de Deus é um direito, é algo maravilhoso, mas tem um dever, tem a responsabilidade. Segundo subtópico, o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O tabernáculo e os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. O sacerdote recebia as ofertas do povo, que tinha acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. Então, quando a gente lê algum salmo referente à casa do Senhor, habitar na casa do Senhor, outro salmo diz assim: melhor é um dia nos teus átrios que em outra parte mil. Era o lugar onde o povo podia entrar. O povo só podia chegar até o pátio. Eles não entravam na tenda. Quem entrava na tenda era o sacerdote. Quem entrava no Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote. Então, mas mesmo no pátio, então ali demonstrava o quê? Que para chegar no Santo dos Santos tinha que ser por intermédio de um mediador. Ou seja, o povo ia levar o sacrifício e esse sacrifício ia chegar até o Santo dos Santos, o sangue daquele sacrifício, demonstrando a santidade de Deus, que pela misericórdia do Senhor hoje o véu do tempo foi rasgado, nós já temos acesso a um santo e vivo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A partir daí, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, continuava com a oferta e a adoração. No átrio ficava o altar de bronze para oferta e sacrifício, e a pia de cobre para a purificação das mãos e pés dos sacerdotes, e a pia de cobre para a purificação das mãos e pés dos sacerdotes com água, antes de entrar no interior do tabernáculo para ministrar nos seus dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Êxodo 38, de 1 a 6. A gente vê que o sacrifício, as imolações, os animais eram mortos no átrio, no pátio. Era oferecido o holocausto no altar, glórias a Deus. Mas para levar o sangue, para aspergir ali no santo ou no santo dos santos, o sacerdote, antes de entrar ali, tinha que também se purificar. Então demonstrava ali todo o aspecto da santidade que hoje nos é facultado de forma tão graciosa, e muitos não entendem, muitos confundem ou não fazem distinção do santo e do profano. E às vezes está na casa do Senhor de qualquer forma, sem reverência, e vão ali só por ir,
só para cumprir tabela, não reconhecendo que está num lugar tremendo, lugar maravilhoso, que Jesus comprou para nós esse acesso de estarmos na presença de Deus. Hoje, ao pé da nossa cama, a gente pode entrar diante do trono da graça. Tudo pela misericórdia do Senhor. Então, reconheçamos, valorizemos o santo, o sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. No lugar santo havia 3 mobiliários, com significados importantes. O castiçal de ouro, Êxodo 25, 31, 37, a mesa com os pães da proposição, Êxodo 25, 30, e o altar de incenso, Êxodo 30, de 1 a 10. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar como representante de todo o povo, e havia somente um único móvel, a Arca da Aliança, Êxodo 25, 10 a 15, que guardava em seu interior as tábuas da lei, Deuteronômio 10, de 1 a 5, um vaso de ouro com o maná do deserto, Êxodo 16, 33 a 36, e a vara de Arão, Números 17 e 10. Então, nesse período da época do tabernáculo, era esse o conteúdo da Arca da Aliança. Mais à frente a gente vai ver no templo, depois de muito tempo, só havia agora as tábuas da lei. Porém, nesse momento, todos esses mobiliários demonstram ali, santidade, apontam para Jesus como luz do mundo, no caso do castiçal, como o pão descido do céu, o pão ali da proposição, a Arca da Aliança, a presença de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Então, tudo sombras de coisas futuras que Israel tinha que ir aprendendo de forma didática. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor pede para Moisés construir a tenda dele no meio do arraial. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dizendo, vocês têm sua casa aí, cada um tem sua tenda, eu também quero morar com vocês. Faça aí minha tenda, o tabernáculo. É um lugar santo. Bendito é o nome do Senhor. E o povo tinha esse privilégio. Mas mesmo assim, pecavam. Mesmo assim, se voltavam para a idolatria, se voltavam para a injustiça, e saíam dos caminhos do Senhor. Também da mesma forma, depois que tiveram o templo lá em Jerusalém, glórias a Deus, havia aquele momento que eles estavam na presença de Deus, mas muitas das vezes estavam desagradando a esse Deus santo. E Deus misericordioso, longânimo, foi avisando, foi mandando os profetas, até culminar ali com a destruição do templo. Terceiro subtópico, a santidade como purificação do pecado de injustiça. O convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, pois, como afirma Isaías, Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isaías 5:16, parte B. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. Já os livros poéticos e sapienciais apontam para a pureza da moralidade individual. Então, tudo isso reflete o quê? Uma vida de santidade. Não era para ser santo só ali no templo, oferecer o sacrifício e oferecer a sua adoração a Deus, mas era para ser santo em toda a sua maneira de viver. Glórias a Deus. É como o resumo dos mandamentos que Jesus faz. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, você se apresenta diante dele, aleluia, adorando em espírito e verdade, mas nós temos que amar também o próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eu não posso nem oferecer uma oferta se eu tiver de mal do meu irmão. Então essa justiça era exigida que o povo também vivesse. Reflexo da santidade. Deus também age com justiça contra Israel, pois ele é justo e imparcial. Isaías 11, 3 a 6. O salmista pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Ele mesmo responde, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, se Deus é justo, nós também devemos ser justos, praticar justiça. Todo ser humano tem o poder em suas mãos em determinado momento de sua vida, por mais simples que seja. O que ele faz com isso revelará o seu caráter e sua obediência ao Senhor. Então, quem pode fazer o bem e não faz, peca. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico fala sobre a santidade que continua sendo exigida no Novo Testamento. Glórias a Deus. Então vimos em relação a Israel, agora vamos falar da Nova Aliança. Primeiro subtópico, a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Vimos que no Antigo Testamento a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo
e a prática da justiça. No Novo Testamento, a função da lei no plano da salvação vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, afirmando que a lei era insuficiente para salvar. Ela serviu como preceptora para chegar a Cristo. Então, todo o tempo eles tinham que estar ali sacrificando animal. O sangue dos bodes, o sangue dos bois não servia para tirar o pecado. Havia todo aquele ato simbólico de expiação, de santificação. Mas a lei ela era o aio, estava conduzindo o povo a Cristo. Então a lei estava servindo como uma babá, uma pedagoga que estava direcionando, ensinando o povo até chegar à plenitude dos tempos, no qual Jesus seria oferecido uma única vez por nós. A morte de Jesus é acompanhada de sinais. Mateus 27, 51 e 56. E um deles foi o véu do templo, a separação do lugar santíssimo, símbolo da inacessibilidade do ser humano a Deus. Rasgou-se em dois de alto a baixo. Uma das demonstrações que Jesus estava cumprindo a lei e inutilizando qualquer forma de sacrifício para a justificação. Então lembra que o povo só chegava até o átrio, para entrar no lugar santo tinha que ser só o sacerdote, e no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Glórias a Deus. Então o povo estava sem esse acesso, não tinha essa acessibilidade a chegar diante da presença de Deus ou diante do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E um dos sinais quando Jesus expira ali na cruz é o véu do templo ser rasgado do alto a baixo. Glórias a Deus, demonstrando que o vivo e santo caminho estava aberto. E foi rasgado do alto a baixo, não de baixo para cima, ou seja, não foi algo dos homens, mas foi algo do próprio Deus, de alto, do alto para baixo. E conforme alguns estudiosos dizem que o véu era tão grosso que para se rasgar tinha que amarrar animais, bois, dos dois lados e puxar, para poder ter aquele efeito que aconteceu de forma maravilhosa na morte de Jesus. Então, ali demonstrava que não carecia mais de sangue de animal para poder ir alcançando até o Santíssimo. Jesus estava abrindo o caminho. Agora, quem crê em Cristo por meio do seu sacrifício tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo. Por meio do sacrifício de Cristo, o crente é justificado e santificado. Então já teve alguém que tomou as nossas dores, O pecado que estava sobre nós, ele tomou sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados, ou seja, ele foi o nosso substituto perfeito. Glórias a Deus. Ele foi o inocente que morreu em nosso lugar. Glórias a Deus. Só que o sangue do Senhor é precioso. Não precisa mais ser apresentado continuamente, pois ele fez um sacrifício eficaz. Bendito é o Senhor. Segundo subtópico, a santidade da Igreja de Cristo. Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém ele não retirou a Igreja do mundo. João 17. Mas deixou-a para representar-lhe, anunciando seu Evangelho. Então, lembra? Propriedade peculiar, Povo adquirido, nação santa, ou seja, estamos aqui na terra para representar o reino de Deus. Ele não nos retirou do mundo, mas ele pediu para que Deus nos guardasse do mundo. Assim como Deus enviou Jesus, Jesus agora envia-nos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não pode deixar vencer pelo mal, João 17,15. O cristão guiado pelo Espírito Santo torna-se embaixador de Cristo, conforme Paulo afirma à igreja de Corinto. 2 Coríntios 5,20. Embaixador é o quê? Representante, Embaixador de uma nação é aquele que vai falar em nome dessa nação, que vai transmitir a mensagem da sua nação para aquela outra nação a qual ele está vivendo. A igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação, a qual deve se manter fiel. A principal marca que deve identificar a igreja nesse tempo pós-moderno continua sendo a santidade. Então, qual é a marca do crente? O que distingue o povo de Deus do mundo? Uma vida de santidade. Então, por isso eu te dou a lição. A marca do crente é a santidade. Estando no mundo, mas com um comportamento que inspire ser replicado e referenciado no trabalho, no comércio, na política, nos negócios, entre outras áreas. A igreja tem conquistado espaço em nossa sociedade, mas será que tem feito diferença? Tem sido santa, separada em sua forma de agir? Então nós podemos influenciar, mas será se muitas das vezes estamos entrando na política e em vez de influenciar estamos provocando ali escândalos e
não representando a Deus de forma alguma. Pelo contrário, né? Entristecendo o coração de Deus. Toda área em que a igreja pode atuar, ela tem que ser sal, tem que ser luz, tem que ter identidade. Aleluia, tem que ter a marca, né? A santidade. Bendito é o Senhor. Terceiro subtópico, a santidade exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. Encontramos no Pentateuco a seguinte recomendação divina ao povo de Israel: Santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Levítico 19:2. Este texto é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, com a mesma reverência. 1 Pedro 1:15-16. O profeta Isaías revela Deus como o Santo de Israel. Isaías 17:7, 41:14. De forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere aos crentes de Roma como povo santo. Romanos 1:7. Em 1 Pedro 1:15-16 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: Sede santo, porque eu sou santo. Bendito é o Senhor. Então, essa característica que Deus exigia do povo no Antigo Testamento também é exigida de nós no Novo, que ele não muda, ele é santo. Já sabemos que a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo, bem como pôde evidenciar o cumprimento do que estava previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo como sumo sacerdote perfeito. Seja você um representante de Deus nessa sociedade por meio de uma vida de santidade. Então a igreja tem responsabilidade maior, pois ela já teve uma revelação perfeita. A palavra de Deus nela é uma revelação progressiva, né? Durante toda a história do povo de Deus, Deus vai se manifestando, se revelando, ensinando. Glórias a Deus. Antigamente Deus falava através dos profetas, através de muitos outros meios, né? Até da natureza. Mas hoje fala através do seu Filho. Glórias a Deus. A igreja então tem a palavra, tem a revelação escrita, louvado seja o nome do Senhor. Tem a cooperação do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, pois Jesus foi para o Pai e enviou o Consolador. Terceiro tópico, o culto racional no Novo Testamento. Primeiro subtópico, consagrando o corpo como sacrifício vivo. Então lembramos que todos aqueles que tinham coração sincero, queriam adorar o Senhor no Antigo Testamento, levavam o que tinham de melhor, sem mácula, sem mancha. Glórias a Deus. Oferecia os sacrifícios ali de expiação, mas também oferecia os sacrifícios de louvor. E nós também nos apresentamos diante de Deus para apresentar o nosso culto. E também levamos o que é de melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso culto tem que ser racional. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que ser não com sacrifício de animais mortos, mas sacrifício vivo, o nosso próprio corpo. No Antigo Testamento, uma das práticas principais do tabernáculo era o sacrifício de animais. Esses rituais serviram para apontar para Cristo. Encobriu os pecados, mas não eram eficazes para removê-los. Hebreus 10, 3-4. O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único e perfeito realizado por Cristo. Porém, isso não elimina a consagração a Deus, né? Então, nós já fomos, né, expiados, né? A expiação que Deus executa em Jesus Cristo, né? Ela é universal, é para todos os homens que aceitarem. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele expiou o nosso pecado. Mas isso não elimina que nós devemos ser santo, consagrado, dedicado a Deus, dedicado ao serviço. Glórias a Deus. Por isso que quando estamos no culto, nós não estamos ali para consumir, né? Como muitos estão ali apenas para receber, né? E dizer se o culto foi bom ou não. Está lá com o espírito crítico e querendo que o culto lhe agrade. Mas o culto é para você entregar a Deus, né? E esse momento de consagração você se dedicar a Ele. E por isso que a Bíblia diz em Romanos que nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo. Exige-se uma consagração autêntica e não mecânica e repetitiva. Paulo revela como entrar em comunhão com Deus, uma vez que os antigos rituais não eram mais necessários. O culto agora deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega sua própria vida. Seguindo o exemplo de Jesus, o corpo do crente passa a ser o lugar de encontro e da comunhão. Lugar privilegiado na adoração, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Então esse culto também tem que ser sem mácula. Não adianta chegar diante de Deus cheio de falha, cheio de pecado, sem sequer, né, eu pedir para que o sangue de Jesus cubra, perdoe meus pecados e me purifique. Glória a Deus. Aí então eu posso agora apresentar o seu culto racional, consagrando a Deus o Espírito, o corpo e a alma. O apóstolo Paulo orienta o crente a oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo para Deus. Romanos 12:1.
No Antigo Testamento, a santidade era uma das preocupações do sacerdote. O povo era responsável por levar o sacrifício, mas era o sacerdote quem oferecia. Por isso, ele deveria seguir todas as recomendações da lei. Os sacrifícios deveriam ser repetidos todos os anos. Hebreus 10:3. Na nova aliança, o crente não precisa mais de intermediário, pois cada crente é um sacerdote santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 1 Pedro 2:5. O salvo passa a adorar a Deus por meio do seu próprio corpo, de forma integral, espiritual e corpo. O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e alma de forma exclusiva, separada para Deus, consagrado, dedicado a Deus, ao seu serviço. Glórias a Deus. E não precisamos mais de intermediário. Nós não vamos pedir para o sacerdote, levar nosso pedido a Deus ou trazer. Nós temos livre acesso. Às vezes a gente pede que os irmãos nos ajudem em oração, mas é errado eu pedir oração e não orar, porque eu tenho acesso a chegar a Deus, cada um de nós temos acesso. Aleluia. Não temos mais mediador. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Bendito o nome do Senhor. Então, eu peço ajuda aos irmãos para orarem junto comigo, Não posso ser o crente 6 horas só, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e eu não orar. Então, eu tenho que estar em comunhão com Deus. Às vezes alguém está lá vivendo uma vida de pecado e está lá passando uma prova e vai atrás de um profeta, para esse profeta orar por ele. Não temos mais nenhum mediador. Nós temos livre acesso. Lembra? Outrora ficamos só no pátio, hoje a gente pode chegar no Santo dos Santos. E o terceiro subtópico, consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu. Mas é inegável que o interior reflete no exterior. Lembra que a santidade vem de dentro para fora, mas essa santidade que está dentro, ela vai refletir no exterior. E vai refletir em quê? Em estar irrepreensível, corpo, alma e espírito. Ou seja, eu tenho que preservar a minha vida, eu tenho que preservar meu corpo. E isso vai refletir também na forma de eu andar, na forma de eu me comportar. Bendito o nome do Senhor. O Senhor está interessado no meu interior, mas esse interior vai gerar um reflexo. Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? O estudo dessa lição é um bom momento para refletirmos a respeito da mordomia do corpo, para que possamos consagrá-lo a Deus de forma agradável. Lembrando que mordomia não é aquele que fica na rede, tomando suco de limão ali e alguém abanando. Não é essa mordomia. Mordomia aqui que quer dizer no cuidado, que nós temos que cuidar de algo que não nos pertence. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, é dele, então eu tenho que zelar, tenho que ser o mordomo, cuidar daquilo que pertence a Deus, ou no mínimo daquilo que eu estou oferecendo a Deus, como o meu sacrifício vivo. Dentre vários cuidados podemos citar a alimentação saudável. Alguns crentes levam uma vida desregrada, e quando as consequências deflagram no corpo, eles correm para Deus, como se ele tivesse a obrigação de curá-los. No entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo para que estejamos prontos para o serviço do Mestre, e isso é agradável a Deus. Então, alguns até às vezes têm alguma enfermidade, por exemplo, diabetes. Sabe que não pode comer açúcar, mas está lá, atolado no açúcar. E espera depois, exige que Deus cure. Mas a nossa obrigação é cuidar do nosso corpo, Ir ao médico, buscar viver uma vida saudável, alimentação saudável, para que esse corpo se preserve, para que a gente possa servir mais ao Senhor, e mais longe. Louvado seja o nome do Senhor. Então o templo é dele, então esteja bem ajustado, bem cuidado. Concluindo, aprendemos nessa lição que a santidade é uma marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus. Glórias a Deus, amém? Então nós podemos ser santos e possuir essa marca. E como vimos na lição, a nossa responsabilidade é maior, porque a nossa revelação é mais clara. Louvado seja o Senhor, é perfeito em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Próxima lição: arrependimento, perdão e santificação. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento. Que a Tua palavra possa gerar em nós, Pai,
aleluia, essa responsabilidade, Pai, esse temor, para sermos santos, para representá-lo, Pai, aqui na terra. Deus Santo, Deus de misericórdia, vai despertando, Pai, cada jovem, vai abençoando, avivando a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.